Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Marcos, no capítulo 5. Nós leremos a partir do versículo 21 até o versículo 43. Marcos, capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Marcos 5, 21 ao 43. A palavra do Senhor nos diz: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se adiante dele e declarou-lhe toda a verdade, e lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, te louvamos pela tua palavra. E aqui, Santo Deus, temos a certeza que falarás ao nosso coração como sempre fazes, Senhor. E seremos edificados, e através da nossa vida o teu nome será exaltado. Atende-nos, Senhor, na nossa oração te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há um tempo atrás eu li uma obra de ficção, uma obra de um grande autor e poeta brasileiro, e uma história muito interessante, mas no contexto daquela história, um diálogo me chamou a atenção, e dentro daquele diálogo uma frase dita, aquela então mexeu profundamente com meu coração. Como era uma obra nacional, era um diálogo que ocorria lá no início, meados do século XX, e era um diálogo entre um coronel e uma prostituta.
E os dois conversando, e aquela prostituta reivindicando um determinado direito, ela considerava o que ela considerava ser um direito, e a resposta daquela autoridade, daquele coronel, era que você não tem direito, porque, e a frase que me chama a atenção é a seguinte: cada um de nós tem o seu lugar na sociedade. O meu lugar é esse, de maior autoridade da nossa cidade, e o seu lugar é esse, é de estar lá atendendo aos homens da cidade durante a madrugada e se esconder durante o dia para não ser vista. Cada um de nós tem o seu lugar. E aquilo me chamou muito a atenção, aquela fala, porque agora, meus irmãos, voltando aqui ao nosso texto, nós vemos que algumas situações ou algumas condições nos nivelam. Diante de determinadas situações, nós somos todos iguais. E Deus permite que o sol e a chuva, eles venham sobre todos. E quando abençoam, abençoam a todos. Mas se trazem algum mal ou prejuízo, esse prejuízo também vem sobre todos. Porque para Deus todos somos iguais. E nós vemos Jesus e nós vemos o nosso Deus tratando como iguais a todos aqueles que fazem parte da sua criação, para nos chamar a nossa atenção enquanto igreja, que Jesus morreu por todos. E quando se trata de pecado, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que todos pecaram, não apenas alguns, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso Deus não faz acepção. O sangue que Jesus derramou, Ele derramou por todos. E o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Nós vemos Jesus ali sendo solicitado por um homem de nome Jairo, principal da sinagoga, diz o texto da palavra do Senhor, um dos homens mais importantes daquela cidade. E eu fico imaginando quão difícil tenha sido para Jairo ir ao encontro de Jesus, pedir socorro, porque a sua filha estava gravemente doente, estava à beira da morte. A sinagoga, meus irmãos, era sim aquele lugar onde se estudava a lei e a palavra de Deus, mas as grandes tramas contra Jesus eram feitas lá na sinagoga. Era lá que se tramava contra Jesus, era lá que se estudava, mais do que a palavra de Deus, se buscava uma forma de destruir Jesus, destruir o seu ministério, derrubar Jesus. E aí aquele homem que é o líder de toda aquela trama, vamos dizer assim, se vê necessitado deste Jesus, o qual os seus pares abominam. E ele vai, recorre a Jesus, insiste, e Jesus imediatamente o segue em direção à sua casa. Mas no caminho da casa de Jairo, Jesus é interceptado por uma mulher que não o aborda, mas que tem contra ela o fato de ser uma mulher, o fato de estar sofrendo há 12 anos com uma hemorragia, o que fazia daquela mulher uma pessoa impura. Então ela tinha contra ela o fato de ser uma mulher, isso já era algo, naquele contexto social, abominável, e o fato de estar ali, sendo vítima de uma hemorragia, fazia dela uma pessoa impura, e qualquer um que a tocasse se tornava impuro também. Ela corria o risco de, em tocando a pele de Jesus, tornar Jesus, segundo a lei, impuro, e daria a Jesus o direito de exigir a morte dela. De maneira, meus irmãos, são duas pessoas socialmente completamente diferentes. Uma grande autoridade da cidade, e do outro lado, uma mulher miserável, que resolve recorrer a Jesus
e diz o texto da palavra do Senhor, tocar-lhe a orla da veste. E aí nós vemos, meus irmãos, a dor fazendo o seu papel de unir os diferentes e de nivelar as pessoas. Diante da dor, não existe o rico e o pobre. Diante da dor e do sofrimento, não existe o importante e o miserável. Todos debaixo da dor são pessoas, seres humanos, carentes de Jesus, carentes da misericórdia, carentes da graça, carentes do favor. Todos necessitados de Jesus, independente se homem ou mulher, se autoridade ou se miserável, se importante ou se desconhecido. O homem era Jairo. Ele tinha um nome, além de ser homem, ele era uma autoridade, o chefe da sinagoga. E a mulher, qual é o nome dela? Era apenas uma mulher. Não importa nem saber qual o seu nome, como muitas outras na Bíblia. Uma mulher impura, doente e que nem nome tem, mas que recebe de Jesus a mesma atenção. Se a dor nos nivela, Jesus nos vê a todos como iguais. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção no texto também, na atitude daquela mulher, Jesus interrompe a sua caminhada até a casa de Jairo para atender aquela mulher, para falar com ela. Ela não dirigiu a palavra a Jesus. Ela, diz o texto da palavra do Senhor, que ela toca a orla da veste de Jesus. E ela faz isso, meus irmãos, por algumas razões. A primeira delas, pela fé que movia o seu coração. A fé e a confiança de que Jesus é o Senhor, de que Ele é o Messias, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus da cura, Ele é aquele que tudo pode. E a fé em Jesus leva aquela mulher ao encontro dele, Jesus. E nós podemos presumir que o risco de vida que ela corria e de ser condenada leva aquela mulher a tocar-lhe a orla da sua veste. Mas de onde surge essa ideia? Por que tocar a orla da veste? Por que não tocar a pele? E aí, meus irmãos, nós vamos até o Antigo Testamento, e nós vamos ver lá, no livro de Números, o que nos diz a palavra do Senhor, no capítulo 15, os versículos 38 e 39, para aqueles que quiserem me acompanhar nessa leitura. Números 15, 38 e 39, a palavra do Senhor nos diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. De maneira, meus irmãos, que a mulher toca a orla da veste de Jesus, não por uma intuição, mas porque também, além de ter fé em Jesus, ela tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Deus determina, conforme nós lemos lá em Números, que as túnicas dos homens, elas tivessem ali uma borla, uma franja, e no final um cordão azul era passado por ela, e nesse cordão estavam contidos os mandamentos da lei de Deus, para que os homens e mulheres, ao andar, olhassem para aquele cordão azul na borda da sua orla, na orla da sua veste, e lembrassem-se dos mandamentos da lei de Deus. E nós vamos ver, e agora eu os convido a que vejamos em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, a palavra do Senhor nos diz: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros, soltos da estrebaria. A compreensão do texto do profeta Malaquias leva aquela mulher a concluir que Jesus é o Messias.
Jesus é o Messias de Deus. Ele é o sol da justiça, que traz salvação nas suas asas. A palavra, meus irmãos, para borla, no hebraico, é a palavra kanaf, que também se traduz por asa. Então, as borlas ou as asas são as mesmas coisas. A mesma coisa. Por isso também o salmista vai dizer que sob as suas asas estarás seguro. Ele não está falando das asas de uma ave ou das asas de um anjo, mas das borlas que carregam os mandamentos da lei de Deus. E as pessoas naquele tempo tinham esse hábito de tocar as borlas ou a barra das vestes de Jesus, na certeza de que Jesus era o Messias e o Filho de Deus, e na fé de que apenas do tocar a orla da sua roupa eles seriam curados. E aí nós vamos lá até Mateus capítulo 14, os versículos 34, melhor dizendo, até o versículo 36, nós lemos o que nos diz. Mateus 14, 34 a 36, a palavra do Senhor nos diz: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. É o conhecimento profundo da palavra de Deus que leva essa mulher a tocar a orla da barra, ou melhor, a orla da roupa de Jesus, ou as asas da roupa de Jesus, e ali ser curada. E por essa razão, aquela mulher, ela reconhece em Jesus o Messias, ela reconhece em Jesus o Filho de Deus, ela reconhece em Jesus a autoridade para curar, e se está em risco a sua vida ao dirigir a palavra a Jesus, ela vai tocar-lhe a orla das vestes, porque Ele é o Messias. E quando ela toca, ela anuncia que Ele é o Messias, ela reconhece que Ele é o Messias, ela reconhece que Ele é o Filho de Deus, e ainda que a ordem não lhe saia da boca, mas Ele é aquele que tem a autoridade para curar. Meus irmãos, Jesus é aquele que tem a autoridade para curar. Esta é a certeza que move aquela mulher. E aí nós vemos, meus irmãos, que há sempre uma alternativa. Sempre há e sempre haverá uma alternativa. Porque a graça de Deus é multiforme e não existe um modelo, não existe um padrão pelo qual nós possamos dizer ou afirmar que Jesus cura. Ele cura no tempo dele, da forma que ele quer, a todo aquele que o reconhece como Messias, como Senhor e Salvador da sua vida. Há sempre uma alternativa para aquele que recorre a Jesus. E todo o que recorre a Ele é curado para a glória de Deus. E Jesus, diz o texto da palavra do Senhor, que tendo sentido que algo de extraordinário aconteceu, questiona: mas alguém me tocou? E foi um toque diferente. Tudo bem, eu entendo que as pessoas me comprimem, me apertam, mas este toque é diferente, porque involuntariamente, independente da minha ordem, independente de eu ter determinado, eu senti que de mim saiu poder, porque aquele toque foi um toque de fé, que tocou o meu coração. E a cura daquela mulher não dependeu de uma determinação minha, mas da fé que estava no coração daquela mulher. Meus irmãos, o nosso Jesus, Ele continua sendo poderoso para nos curar, para curar todo aquele que reconhece nele, em primeiro lugar, a sua condição de Messias e de Filho de Deus. Para todo aquele que conhece com profundidade a sua palavra. E para todo aquele que confia no poder que existe no nome e na pessoa de Jesus. Todo esse há de ser curado. E diz o texto da palavra do Senhor que Jesus segue então até a casa de Jairo.
E chegando lá, algumas pessoas, alguns arautos da desgraça vão encontrar com Jairo, com Jesus, e dizer: olha, não incomodes mais o mestre, a menina já morreu. É uma situação muito interessante, né? Que prazer as pessoas têm de dar má notícia. Tem gente que tem como dom o dar a má notícia. Não, eu quero ser o primeiro a ir lá e falar. A notícia é boa? Não. Por isso mesmo que eu quero ir lá contar. Por isso que eu quero ser o primeiro a ir lá e dizer: olha, deu errado, viu? Olha, eu sinto muito, mas morreu. Como se o coração ficasse ali contagiado. E as pessoas estavam lá esperando Jairo chegar em casa e não deixaram nem ele passar pela porta. Já vão dizendo para ele: olha, nem incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Deixa ele em paz, não tem mais nada que se possa fazer. Mas Jesus responde, meus irmãos, diz o texto da palavra do Senhor, que Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: por que vocês estão em alvoroço? A criança não está morta, ela apenas dorme. E riam-se de Jesus. E segue o texto da palavra do Senhor. Jesus chama o pai e a mãe, chama Jairo e sua mulher, chama alguns dos seus discípulos e entra naquela casa e dá ordem àquele corpo sem vida. Que coisa interessante! Jesus dá ordem a um corpo sem vida. Jesus dá uma ordem a um corpo inerte, a ouvidos que não podem mais ouvir, porque a vida já não habita mais ali. Jesus determina a vida e fala com um corpo morto, e aquele corpo morto daquela menina obedece à voz de Jesus. Assim é a palavra que sai da boca de Jesus. Ela não retorna a ele sem cumprir os propósitos para o qual ela é anunciada. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus toma pela mão e diz: Talitá, cumi, menina, eu te mando, levanta-te, diz o texto da palavra do Senhor, que imediatamente se levantou e pôs-se a andar. Aos seus 12 anos, e todos ficaram sobremaneira admirados. Meus irmãos, não há impossíveis para Deus. Nós somos limitados nas nossas forças, na nossa competência, na nossa capacidade, mas o nosso Deus não reconhece limites, nem impossíveis. E é Ele que vai lá quando já não há mais o que fazer, quando todos reconhecem que já não há mais recurso, Ele entra com providência na nossa vida e determina ao corpo morto que ponha-se de pé, que se levante e ande para a glória de Deus. De maneira, meus irmãos, que o que nos cabe diante das dificuldades é continuar crendo e confiando no poder de Deus. Quando os nossos recursos se esgotam, o que cumpre a nós é continuar crendo e confiando que Deus é poderoso. Quando já não há mais nada a fazer, segundo os nossos próprios recursos, Deus continua sendo poderoso e podendo fazer mais e podendo fazer melhor, e é preciso acreditar, e é preciso, meus irmãos, dar ouvido e atenção muito mais à voz de Jesus do que à voz dos arautos da desgraça, daqueles que desejam o mal, daqueles que não são capazes de confiar em Deus como nós confiamos porque somos filhos de Deus. E ver o impossível acontecendo. Jesus precisou demorar um pouco mais e curar aquela mulher que ele encontrou pelo caminho. Mas Jesus nunca chega tarde. De maneira, meus irmãos, que a fé no nosso coração precisa ser a certeza de que Jesus nunca chega tarde. E é Ele que nos diz que mesmo aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. É colocar nas mãos do Senhor as nossas questões. É buscarmos, meus irmãos, cada vez mais crescermos no conhecimento da palavra do Senhor, porque foi o conhecimento da palavra do Senhor que curou aquela mulher da sua hemorragia. Foi a fé em que Jesus
é o Messias de Deus que curou aquela mulher da sua hemorragia. Foi despir-se da sua vaidade que fez com que Jairo fosse até Jesus e visse a sua filha sendo curada. Foi ignorar as vozes contrárias que fez com que Jairo visse a sua filha ressuscitar. E o Deus a quem nós servimos é o Deus de Jairo, é o Deus da mulher da hemorragia, e é o Deus que na sua palavra nos diz: clama a mim, e eu te responderei. E eu te anunciarei coisas grandes, coisas tremendas que tu não sabes, mas que eu te mostrarei. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter a coragem que tiveram esses homens, essas pessoas, este homem e esta mulher. Ter esta certeza e nos despirmos das nossas vaidades, dos nossos preconceitos, da nossa necessidade de sermos perfeitos. E dizermos para Jesus: olha, eu não sou nada, eu sou apenas uma pessoa que necessita da tua graça, que necessita do teu favor, que acredita e que confia que o Senhor é o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus da cura, é aquele que pode fazer novas todas as coisas na minha vida e na vida da minha família. É convidar Jesus para ir tomar lugar, tomar assento na nossa casa conosco, oferecer a Ele um lugar de honra, para que os problemas que Ele encontrar lá, Ele possa solucionar para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. E nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ter o pleno e profundo conhecimento da palavra de Deus, das inúmeras promessas que estão contidas nela, e sabermos, acima de tudo, que não são fantasias, que não são palavras vãs, mas são promessas de Deus para a vida de todos aqueles que o seguem. É conhecer e crer. E a consequência de conhecer e crer é a cura, é a libertação, é o poder de Deus manifestado na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Nos faça profundos conhecedores da sua palavra. Mais do que ouvintes, praticantes da sua palavra. Que quando a dor nos visitar, nós possamos nos lembrar da palavra de Deus. Quando a dor nos visitar, nós possamos nos lembrar que na palavra de Deus estão contidas promessas de Deus para a nossa vida. Que ao invés de sentar e chorar, que ao invés de sentar e blasfemar e questionar, nós vamos recorrer à palavra de Deus. As promessas que estão contidas nela são promessas de Deus para a vida de cada um de nós, de todos nós que tememos e vivemos para a glória de Deus e tememos o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde, nos faça profundos conhecedores da sua palavra, tementes ao seu nome. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, e mais uma vez afirmamos que Tu és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós estamos aqui, Santo Deus, buscando nos aperfeiçoarmos no conhecimento da Tua palavra, no conhecimento do Senhor, para que a nossa vida, ó Pai, possa cada dia mais glorificar o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque no exemplo dos Teus servos no passado, nós sabemos, ó Pai, que somos todos iguais e que somos amados de igual modo, que não há preconceito, que não há diferenciação, mas que há unidade, a comunhão, a verdade entre nós e na forma como o Senhor nos vê e nos enxerga. Nós estamos aqui, Santo Deus, trazendo também as nossas dores nesta manhã, colocando diante do Senhor e com as nossas vozes esperamos, Santo Deus, tocar as Tuas asas e nos despindo de toda a nossa vaidade, Senhor Deus, de toda a nossa autossuficiência, Senhor, recorrendo ao Senhor e pedindo ajuda-nos, Senhor. E nós saímos daqui nesta manhã na certeza de que o Senhor nos há de acompanhar até a nossa casa, como o Senhor acompanhou o Teu servo no passado,
até a casa dele, no momento em que ele mais precisou. A tua bênção irá conosco ao nosso lar, ao encontro da nossa família, curando os nossos, derramando poder e graça sobre a nossa casa. Esta é a certeza que temos, Senhor, que tu cuida de nós. E ao final deste culto, Senhor Deus, sê conosco, sê por nós e nos dá a tua paz. A alegria da tua salvação, Senhor Deus, se renove em nossa vida. E que saiamos daqui, Senhor Deus, guardados e cheios do teu Espírito Santo, para que possamos ser anunciadores deste evangelho da graça e da salvação. Abençoa-nos, ó Deus, e nos atende a oração. Nós te oramos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.